Por gerações e gerações, e por que não para gerações futuras, o seriado Chaves com certeza habitou nas TVs de muitas pessoas ao longo dos tempos. Com sua comédia inocente, Chaves, junto com sua trupe, trouxe a diversão e arrancou sorrisos de muitos. Originado no México, mas com um alcance mundial. A alegria sempre foi contagiante, mas as razões para que essa série tivesse seu ponto final nunca tiveram uma explicação oficial. O que sabe-se é que Chaves, interpretado por Roberto Gomes Bolaños, e Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, tiveram um desentendimento que fez com que pouco tempo depois Villagrán abandonasse a série ao final dos anos 70. Após isso, os dois nunca mais voltaram com a amizade de antes. Em 1977, na saída de Villagrán, o jornal americano El Universal publicou uma matéria que explicava as razões da briga entre Villagrán e Bolaños. Segundo o periódico, a saída do Kiko deu-se por diferenças criativas. Durante as filmagens de um episódio piloto que abriria a temporada de 1978 do programa, Villagrán teria considerado o conteúdo do programa como repulsivo e deixado a equipe na sequência. Contudo, o jornal não dizia qual era o conteúdo do episódio em questão. Villagrán, até hoje, recusa-se a comentar esse assunto. Qualquer entrevista em que seja abordado tal assunto é imediatamente encerrada pela equipe de assessores de Villagrán. Supostamente, o jornal teve acesso a uma cópia do roteiro do episódio em questão, mas não publicou nem mencionou nada acerca de seu conteúdo. Isso seria fruto de um acordo entre a diretoria do jornal com altos executivos da Televisa, que desembolsaram uma quantia substancial em dinheiro para evitar a publicação desse roteiro. Dizem que cópias do tal roteiro sobreviveram, guardadas por funcionários do jornal. O episódio piloto chegou a ser gravado, até mesmo editado, para posterior apresentação perante os executivos da Televisa. Eles teriam ficado horrorizados com o conteúdo. Um diretor de programação da época teria dito que o programa era absolutamente impróprio para crianças e, na verdade, absolutamente impróprio para qualquer um. A gravação original desse episódio foi destruída pela Televisa. Contudo, uma cópia clandestina foi feita por um funcionário da emissora. A mesma teria sido vendida para um colecionador argentino em 1996, numa transação que teria envolvido algo em torno de $4.000. O depoimento a seguir do suposto conteúdo é uma junção de declarações de alguns funcionários da Televisa, que na época foram submetidos à exibição do programa. Todos eles pediram para não ser identificados. Poucos chegaram a ver o episódio finalizado e editado, e alguns destes já vieram a falecer. A partir da temporada de 1974, o Chaves foi ganhando destaque na programação da Televisa e conseguindo cada vez mais sucesso junto ao público. Bolaños, porém, artista inquieto que era, queria introduzir mudanças no programa. Poucos sabem, mas Bolaños fazia planos de escrever roteiros de mistério e horror e abandonar os humorísticos. Durante a temporada de 1975, Bolaños queria introduzir alguns desses elementos no Chaves. No tal ano, foi ao ar o célebre episódio em que Chaves, Kiko e Chiquinha entram na casa de Dona Clotilde e lá descobrem que ela era de fato uma bruxa. Originalmente, o roteiro previa que a entrada deles à casa da bruxa realmente aconteceria e a descoberta deles teria implicações em episódios futuros. Executivos da Televisa interviram e mudaram o final que foi ao ar. Tudo não passava de um delírio das crianças. Ainda nesse mesmo ano foi ao ar um episódio em que as travessuras e trapalhadas de Chaves fazem com que vários moradores da vila comam insetos embebidos em gasolina. O roteiro original previa um programa mais sombrio e grotesco, mas novamente foi alterado por diretores da Televisa. Nos 2 anos seguintes, Bolaños continuou a introduzir elementos sobrenaturais, de horror ou mistério nos episódios de Chaves. Episódios como aquele em que as crianças assistem um filme de terror e a saga dos espíritos zombeteiros são frutos dessa influência de Bolaños. No início de 1978, Bolaños decidiu mudar radicalmente o programa.
O Chaves, a partir de então, seria um programa de comédia com elementos de horror, mirando em um público mais adulto, mal comparando algo semelhante à série de filmes Evil Dead. Ele escreveu um episódio piloto nessa linha, que chegou a ser filmado e exibido aos executivos de programação da Televisa. A reação foi absolutamente negativa. Os executivos vetaram terminantemente a mudança de rumo proposta por Bolanhos. Carlos Villagrán, o Kiko, ficou tão horrorizado com o resultado final do episódio que deixou a série. A seguir, uma sinopse do conteúdo do tão controverso episódio. Essa sinopse foi feita a partir de diversos depoimentos de funcionários da Televisa que chegaram a ver o programa finalizado e editado, ou que participaram da gravação, ou mesmo que tiveram acesso ao roteiro. O episódio começa com Chaves brincando no pátio da vila, indo para lá e para cá em um patinete. Kiko sai de sua casa, vê Chaves brincando e faz expressão zangada. Vai até ele e segura o guidão do patinete com as duas mãos. Kiko diz: Chaves, quem te deu permissão para mexer nos meus brinquedos? É que o patinete estava jogado ali no pátio e eu... Kiko fica mais zangado. Eu coisa nenhuma, Chaves. Devolve aqui meu patinete. Kiko puxa o patinete bruscamente, derrubando Chaves, deixando o patinete no chão e rindo escandalosamente. Chaves levanta, pega o patinete e avança sobre Kiko. Agora você vai ver só uma coisa, Kiko. Kiko corre e grita a sua mãe. Nesse meio tempo, seu Madruga sai de casa e toma o patinete de Chaves, impedindo que ele acerte Kiko. Dona Florinda vem para o pátio apressadamente. Kiko diz: Mamãe, ele queria me bater com o patinete. Dona Florinda dá um tapa em seu Madruga e diz: Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Volta para dentro. Kiko aplica o tradicional gentalha em seu Madruga e também volta para sua casa. Nesse momento, um primeiro plano de seu Madruga revela que seu nariz está sangrando. Ele tenta estancar o sangramento sob o olhar preocupado de Chaves, mas sem sucesso. Ambas as narinas soltam uma grande quantidade de sangue, até que seu Madruga cai no chão do pátio. Corta para Kiko, Chiquinha e Chaves na escada da vila. A iluminação do cenário sugere ser noite. Os três choram muito. Em Chaves, cada personagem possui um modo característico de chorar, mas nesse momento não. Eles choram de forma comum, aos soluços. Esse plano dura aproximadamente 1 minuto. Em seguida, chegam o professor Girafales e seu Barriga, acompanhados de 2 policiais. Eles dirigem-se à casa de Dona Florinda. O professor bate na porta. Ninguém atende. Ele chama: Dona Florinda, abra a porta, por favor. Não há resposta. O professor abre a porta. Os policiais entram e saem com Dona Florinda algemada. Seu rosto exibe uma imensa apatia enquanto os policiais a levam. Kiko, ao ver sua mãe sendo levada, desespera-se. Tenta atacar os policiais, mas é contido por seu Barriga. Dona Florinda nem parece tomar conhecimento da situação, mantendo sempre a expressão apática e o olhar vazio. Kiko, seguro por seu Barriga, chora muito e diz mamãe algumas vezes. Depois que os policiais deixam a vila levando Dona Florinda, seu Barriga tenta consolar Kiko, mas ele corre para casa. Segue-se o diálogo entre seu Barriga e o professor Girafales. Que tragédia horrível tivemos aqui, Sr. Barriga. É verdade, professor. Eu devia ter previsto que isso acabaria acontecendo. Qual foi a causa da morte? Seu Madruga foi boxeador na juventude. Os socos que ele levara causaram um afundamento do crânio. O tapa que Dona Florinda deu hoje causou um traumatismo bem nessa região. Ele teve uma hemorragia cerebral e não resistiu. Uma tragédia horrível, Sr. Barriga. Quem cuidará dos preparativos para o funeral? Eu cuido de tudo, professor. Não se preocupe. O senhor vai ficar aqui com as crianças? Sim, naturalmente. Seu Barriga deixa a vila. Professor Girafales entra na casa de Dona Florinda. Chiquinha e Chaves continuam sentados na escada. Agora pararam de chorar. Apenas olham fixamente para o vazio. Dona Clotilde sai de sua casa e vem em direção às crianças. Ela usa uma roupa diferente do que costumamos ver, uma espécie de roupão preto com vários símbolos bordados em vermelho e roxo. Nesse momento, os depoimentos são contraditórios. Há quem afirme que Dona Clotilde traz consigo um livro semelhante à Bíblia. Outros dizem que a fita falha quando ela aparece e só volta ao normal no momento mais avançado do episódio.
Uma fonte descreve que Dona Clotilde vai até a escada e conversa aos cochichos com Chiquinha, o que tem a ver com o conteúdo que vem na sequência. O pátio da vila está vazio, a iluminação é mais tênue do que na sequência anterior, provavelmente sugerindo que a noite está mais avançada. Uma panorâmica pelo cenário mostra as escadas vazias, em seguida o centro do pátio, onde está desenhado um grande pentagrama vermelho, e em seguida Chiquinha sentada à porta de sua casa, abraçando os joelhos. Seus pulsos estão enfaixados e as bandanas sujas de algo que parece ser sangue. Então começa a ventar no pátio. Ouvimos um estrondo. É a porta da frente se abrindo. Corta para o rosto de Chiquinha. Seus olhos estão arregalados, sua boca entreaberta, uma expressão de puro horror. Ouvimos o som de algo pegajoso. Nunca é possível ver claramente o que ou quem entrou no pátio, mas planos breves de no máximo 1 segundo mostram uma figura magra enrolada num pano branco, deixando atrás de si um rastro de uma substância pegajosa, aparentemente negra. A figura aproxima-se. Novamente, corta para o rosto de Chiquinha. Agora ela sorri. E a partir daí os depoimentos novamente tornam-se contraditórios. Há quem afirme que a fita só apresentava estática depois dessa cena. Outros afirmam que não, mas não souberam dizer o que acontecia depois. Outros preferiram apenas não dizer nada. O que é certo é que o episódio teve péssima recepção junto aos executivos da Televisa e que Carlos Villagrán deixou o programa em seguida. Supostamente, uma cópia do episódio existe no acervo de um colecionador argentino, mas procurado para este trabalho, ele negou possuí-la e pediu para não ter o nome divulgado. Foi falado que Bolanhos pretendia desdobrar os acontecimentos desse episódio ao longo daquela temporada do Chaves. Não se sabe exatamente o que tinha em mente, mas funcionários da Televisa que tiveram acesso a fragmentos do conteúdo por meio de anotações que Bolanhos fazia em seus cadernos ou mesmo em conversas com Chespirito dizem tratar-se de um material absolutamente sombrio e perturbador, obviamente inadequado para um humorístico infantil. O conteúdo desses fragmentos, porém, permanece desconhecido.